Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos, bom dia para todos. Nesse 26 de dezembro, dia que nós celebramos Santo Estevão. Então, vamos pedir nesse dia que Deus possa nos iluminar, nos fazer compreender a vida desse primeiro mártir da igreja, chamado assim protomártir, para que a nossa vida também possa ter uma conexão com essas pessoas, com esses santos e santas de Deus que deram testemunho de vida, morreram pela causa da fé, e que isso possa nos inspirar também a viver com autenticidade a nossa vida, a nossa fé nesse mundo. Muito bem, vamos então iniciar a reflexão e não se esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo e compartilhar com seus irmãos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos esse Evangelho de Jesus, palavras esclarecedoras, palavras reveladoras sobre os desafios que vão aparecer na igreja, na vida de seus seguidores, palavras que realmente esclarecem sobre a questão da perseguição. E hoje, de fato, a gente tem primeiro Santo Estevão, que foi um perseguido por causa da fé, e ele é considerado o primeiro mártir da fé cristã. A gente pode encontrar essa história lá em Atos, capítulo 6 e capítulo 7, que narra que era um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo. E ele estava designado na comunidade para ajudar os necessitados, as pessoas fragilizadas, as pessoas viúvas, enfim, os órfãos, etc. E ele também tinha uma pregação muito corajosa naquele momento, naquele tempo, porque eram tempos difíceis de perseguição, a gente sabe, de sofrimento muito grande, por causa do Império Romano, que era um império escravizador. E ele tinha uma pregação muito forte e fazia milagres também. E por isso mesmo, devido à sua pregação e milagres, ele foi denunciado aos chefes da sinagoga, o Sinédrio. E ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado e dar explicações. E ele denunciou lá dentro do Sinédrio a resistência deles à ação do Espírito Santo e a resistência que eles faziam à revelação de Deus. O que deixou eles enfurecidos, é claro. Eles não podiam contra-argumentar a Santo Estevão, porque era um homem cheio de sabedoria. Então, a sua fala foi acompanhada também pela visão do céu aberto e a Jesus sentado à direita de Deus. Ele teve essa visão na hora da morte, que foi de fato um dom dado por Deus naquele momento em que ele daria a sua vida, ele seria apedrejado ali, e de fato ele morre, sendo apedrejado. Mas Deus o consolou no momento da sua morte, mostrando que estava com ele, estava ao lado dele, e Jesus também. Quer dizer, ele morreu de fato pedindo perdão pelos seus algozes naquele momento, pedindo que Deus não levasse em conta essa culpa, essa ignorância, que ele estava fazendo por ignorância, por falta de conhecimento, enfim. Isso nos ensina sobre coragem. A coragem de Estevão deve inspirar a nossa geração. A nossa geração é muito fragilizada, muito fraca, medrosa, tem medo de dar testemunho, tem medo até de aparecer como cristão, infelizmente. As pessoas, às vezes, estão em certos ambientes, elas escondem a sua identidade cristã para não ter que aparecer, como uma pessoa que é diferente, que não vai com as outras na mesma opinião, nas mesmas ideias, às vezes, nos mesmos valores anticristãos, etc. Então, a gente sabe da fragilidade dos cristãos hoje em dia. E indo então aqui ao Evangelho, no capítulo 10, a gente percebe que Jesus ele revela a realidade da perseguição. Está aqui hoje no Evangelho. Então, Jesus os prepara para enfrentar essa perseguição, porque Jesus também disse para eles aqui nesse contexto de Mateus capítulo 10 uma frase muito interessante: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então o mundo é cheio de lobos, a gente sabe que os lobos são adversários, são vorazes, são carniceiros, são predadores. Isso é um símbolo do mal.
é daqueles que não comungam com Cristo. Na verdade, ele se opõe ao Evangelho, ele se opõe à sã doutrina. Então, Jesus falou que isso ia acontecer. Mas Jesus também fala de confiar no Espírito Santo, que o Espírito Santo dará força para eles. O Espírito Santo até colocará palavras na boca deles, o que é interessante, como Jesus diz aqui. Nos momentos difíceis, o Espírito Santo, né, inspirará o que eles deverão dizer e falar. Né? Ou seja, não tem como contra-argumentar contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá força, ele dá luz, ele dá sabedoria. Né? E ele também desarma as ciladas dos inimigos. Jesus fala que essas perseguições ocorreriam até o fim. Era necessário, portanto, ter perseverança. Por isso que Jesus também ensina que quem perseverar até o fim será salvo, porque até o fim vai haver perseguição. É uma palavra muito clara dele, a perseverança até o fim para a salvação, como critério para a salvação. Então, isso mostra que a caminhada ela é uma jornada. E ao longo dessa jornada, é necessário a pessoa ter a fidelidade, demonstrar essa fidelidade, e ser resiliente, ser perseverante. E Jesus também deixa claro que o ódio será por causa do nome dele. O ódio não é por outro motivo, qualquer outra coisa. É por causa do nome dele. Ele deixou bem claro isso aqui, né, que eles serão odiados por causa de Jesus. Então, a perseguição é uma consequência direta do testemunho cristão. Se eles testemunharem a Cristo, eles vão sofrer a perseguição só por isso, pelo fato de serem coerentes, testemunharem a verdade, viver essa verdade, ensinar essa verdade, como foi na vida de Santo Estevão, né? Porque hoje o Evangelho está muito ligado à vida desse proto-mártir, esse primeiro mártir da fé cristã. Mas a gente pode, então, nos perguntar sobre que compromisso nós temos com a fé hoje em dia. Nós temos, de fato, na nossa vida essa confiança no Espírito Santo, que pode colocar até as palavras na nossa boca. Nós entendemos a vida cristã como uma jornada e dentro dessa jornada que a gente precisa ter a perseverança até o fim? Compreendemos assim? Ou será que nós não temos uma visão clara dessa realidade na nossa vida? Será que nós confiamos no Espírito Santo como nosso guia? Pensemos nisso, porque são perguntas importantes a serem feitas nesse Evangelho hoje. Vamos pedir a intercessão de Santo Estevão para que nos ajude a sermos fortes, resilientes, perseverantes, enfim, até o fim. E vamos concluir agora com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.